Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus continue, permaneça sobre a sua vida. Nós estamos de volta com a nossa segunda temporada da série de exposições e pregações no livro de Marcos. Eu quero convidar você a abrir o texto comigo nessa noite, Marcos capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 6. Eu espero que você tenha aí em suas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para você acompanhar o texto. Marcos capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. Vamos ler juntos? Acompanha-me, por favor. Diz assim o texto sagrado, a Palavra de Deus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou Jesus a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por meio de suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem entre nós aqui as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, verso 4, não há profeta sem honra, senão em sua própria terra, entre os seus parentes, os da sua própria casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Verso 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias e circunvizinhanças a ensinar. Muito bem, estamos diante desse texto, a palavra do Senhor, do capítulo 6 de Marcos. Talvez você vai se lembrar, quando nós terminamos a primeira temporada das exposições de Marcos, você vai se lembrar do capítulo 5. O capítulo 5 foi mostrado a nós com grande ênfase no poder de Jesus. A gente pôde ver o poder de Jesus sobre a natureza quando ele acalma a tempestade e aquele vento. Podemos ver no capítulo 5 ainda o poder de Jesus sobre os demônios, quando ele liberta aquele homem endemoniado. Vemos ainda o poder de Jesus ao curar uma mulher que sofria com uma hemorragia por 12 anos. Mas também o capítulo 5 mostrava a nós o poder de Jesus sobre a morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Está lembrado disso? Então o capítulo 5 dá grande ênfase no poder de Jesus. Mas não apenas isso temos no capítulo 5. Além da linha que nos mostra o poder de Jesus, o capítulo 5 também nos mostra a fé. Mostra a fé de uma mulher que dizia: se eu tocar apenas nas suas vestes, eu ficarei curada. Mostra a fé de homens e mulheres, a fé de Jairo que diz: Senhor, vem comigo, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, certamente ela viverá. A fé daquele que outrora era endemoniado e agora se torna um seguidor de Jesus. Então, o capítulo 5, nós temos ênfase no poder, mas também temos uma ênfase na fé. Já o capítulo 6, que nós acabamos de introduzir, lendo os primeiros versículos, a ênfase agora é o oposto da fé, é a incredulidade. Se nós tínhamos no capítulo 5 homens e mulheres cheios de fé, nós vamos ter agora no capítulo 6 manifestações de incredulidade. A gente dividiu o capítulo 6 nesses seguintes termos. De 1 a 6, você vai ver a incredulidade dos nazarenos, daqueles que eram da terra de Jesus. Depois você vai ver a incredulidade dos judeus ao receberem a mensagem pregada pelos apóstolos que foram enviados por Jesus. Ainda no capítulo 6, você vai ver a incredulidade de Herodes. E vai terminar o capítulo 6 Marco mostrando-nos a incredulidade, inclusive, dos discípulos de Jesus. Então, a marca do capítulo 6 é o oposto da fé, é a incredulidade. Antes de entrar no texto aqui, deixa eu comentar um pouquinho sobre os nossos bastidores aqui, dos nossos encontros pastorais. Toda segunda-feira,
A gente se reúne para avaliar o sermão que foi pregado, para falar sobre o culto, para ter um tempo de oração, que a palavra pregada possa continuar trabalhando na vida da igreja. E quando nós estávamos a pensar já no texto que eu estaria pregando hoje, nessa segunda parte da nossa série, então a gente havia lido o texto e nós estávamos pensando sobre o tema desse sermão. E um dos meus colegas do conselho pastoral, da equipe pastoral, não vou dizer o nome deles, eu não faria isso com eles, né? Denunciá-los aqui diante das câmeras. Um dos meus colegas, pensando e lendo o texto, disse assim: olha, tem uma ideia brilhante. O tema do sermão pode ser: santo de casa não faz milagre. Nós ficamos assim a pensar e dissemos: a ideia é muito boa, mas talvez não é o melhor título para esse sermão. Mas a ideia é muito boa. Então nós não acatamos a ideia desse nosso colega e chegamos a uma conclusão na quinta-feira, que o tema do sermão de hoje é banalizando a fé. É sobre isso que eu quero falar hoje, a partir do verso 1 até o verso 6. Banalizando a fé. Eu quero então ler o texto outra vez com vocês e tentar explicar os versículos. Vou fazer isso a cada versículo, trazer uma explicação desses versos e no final, com a graça de Deus, eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida, 3 orientações de Jesus para que a gente possa continuar caminhando na fé e não banalizando a fé. Tá bom? Então acompanha-me com a sua Bíblia aberta, o verso 1 do capítulo 6. O verso 1 do capítulo 6 diz que Jesus então sai dali, sai do capítulo 5, ele sai daquela região de Cafarnaum. Você já deve ter visto na TV ou lido sobre algo que quando um atleta olímpico vai e compete e sai vitorioso, volta para a sua nação com uma medalha, geralmente esses atletas voltam para a sua cidade natal e chegando na sua cidade natal, como eles são recebidos? Já viu a cena? Já participou disso? Então esses atletas são recebidos como heróis. Um caminhão dos bombeiros, há fogos de artifícios, há muita festa, aglomeração, as pessoas aplaudindo, as pessoas trazendo palavras, parabenizando aquele atleta. Então é realmente uma grande festa quando esse herói volta para a sua cidade natal. Jesus agora está de volta à sua cidade natal, mas não é assim que ele é recebido. Jesus não é recebido com festa, Jesus não é recebido com honras. Pelo contrário, Jesus é recebido com desonra na sua cidade natal. Eu quero lembrar a você aqui que Jesus não é natural de nascimento dessa cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Por isso que ele é chamado o Nazareno também, porque ele passou grande parte da sua vida, até os 30 anos, nessa cidade. Depois dos 30 anos ele sai e ele foi batizado no Jordão, e Jesus não havia voltado mais à cidade de Nazaré. Passados-se mais ou menos 2 anos, Jesus está de volta. A fama de Jesus já havia percorrido por toda aquela região da Galileia. Certamente o pessoal de Nazaré tinha ouvido falar sobre os milagres, o poder, a pregação, o ensino e as maravilhas que Jesus fazia. Então Jesus está de volta a Nazaré, não para visitar a família. Jesus, lembre-se disso, Jesus está em pleno vapor do seu ministério de pregação, seu ministério chamado de ministério público. E Jesus volta agora para a cidade de Nazaré para fazer ministério, acompanhado dos seus discípulos. O finalzinho do verso 1 diz: e os seus discípulos o acompanharam. Perceba então que Jesus está de volta para abençoar a sua terra, para pregar o evangelho, as boas novas, para fazer maravilhas, para curar pessoas, para expelir, para ordenar que o mal, o poder das trevas se vão, e Jesus não é bem recebido
pelos seus. É isso que vai dizer o verso 1 e 2. Então Jesus chegando na cidade, Jesus não muda a sua estratégia. O ministério de Jesus está focado em anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Certamente ele cura muitas pessoas, certamente ele expulsa os demônios daqueles que estão oprimidos, mas o ministério, a ênfase, o foco do ministério de Jesus é anunciar que o Messias chegou, é anunciar que o reino de Deus está entre eles. E diz o verso 2, por favor, veja aí na sua Bíblia que Jesus chegando então à cidade de Nazaré, ele vai até a sinagoga um sábado e ali ele começa a ensinar, e ali ele começa a pregar. E diz o texto que muitas pessoas vão para a sinagoga porque eles querem ouvir Jesus. Muitos talvez são curiosos, muitos talvez estão ali para ver o que ele está falando, muitos talvez ali estão com interesses de ver alguma das suas manifestações, muitos deles acham que Jesus é um mágico, mas Jesus está ali na sinagoga, muitas pessoas estão ali, e diz o texto sagrado, a palavra de Deus, que eles ouvindo o ensino de Jesus, eles se maravilharam. Talvez se você não ler e não perceber nas entrelinhas, por dentro de todo o contexto, você pode perceber ou achar que eles estão agora então maravilhados com a doutrina de Jesus. Mas essa palavra aqui, a palavra grega que aparece aqui para essa ideia de maravilhado, não é a palavra que traz para a gente a mesma ideia de maravilhados, de ficar assim apaixonados ou ficarmos assim amantes daquilo que estava pregando. A palavra aqui é chocado. A palavra melhor aqui é indignados. Eles, ao ouvirem a mensagem de Jesus, eles ficam indignados. Por isso, no verso 3, começa-se o questionamento. Então perceba com atenção que Jesus está de volta entre os seus, e quando ele prega, as pessoas não estão dando ouvido à sua doutrina. Eles estão chocados, eles estão indignados. Verso 3, eles começam a perguntar, de onde vem o ensino dele? É um questionamento, o ensino dele realmente provém do alto, como ele diz? Eles estão questionando. Perceba ainda no verso 3 o que eles dizem. Da onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria será que emana de Deus ou emana de outras fontes? Você vai se lembrar nos capítulos anteriores que os próprios fariseus questionaram a Jesus sobre isso, que a sua autoridade vinha de Beelzebu. Então os ouvintes da terra de Jesus estão no mesmo questionamento, eles estão dizendo de onde vem essa sabedoria. Verso 3 ainda, como ele faz esses milagres? Será que é truque? Então eles estão questionando, essa admiração que diz no verso 2 é de indignação, é de questionamento. E eles continuam questionando, diz o texto, perguntando, não é este um carpinteiro? A ideia ali é, alguém que trabalhava na carpintaria era alguém muito simples. Não é ele o filho do carpinteiro ou aquele também que trabalhava na carpintaria do seu próprio pai? Veja, o texto continua nas indagações dos ouvintes de Jesus, diz, não é ele o filho de Maria? Alguns teólogos vão entender aqui que eles estão fazendo um sarcasmo. Vocês se lembram daquela Maria, aquela que ficou meio duvidoso a questão que teve um filho antes de se casar, que diz que ficou grávida pelo Espírito Santo. É esse que está pregando agora. Ele é o filho da Maria, o filho daquela mulher duvidosa. E eles continuam questionando, perguntando a Jesus no verso 3. E os irmãos dele, não é Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, a ideia também que passa aqui, os irmãos deles não são esses incrédulos aqui também? Nós conhecemos Tiago, nós conhecemos a Judas, nós conhecemos a José. E diz ainda o texto no verso 3, e as irmãs desse homem, Jesus, que
se diz o Filho de Deus, o Messias esperado, nós conhecemos as irmãs deles. Elas andam pelas nossas ruas, elas vão às vendinhas comprar as coisas, elas vivem uma vida normal. Então, quem será esse Jesus? E eles estão aqui maravilhados, mas na verdade eles estão cheios de incredulidade. Eles estão indignados, como esse Jesus que viveu entre nós, que passou a grande parte da sua vida aqui entre nós, trabalhando numa humilde carpintaria, que os seus irmãos não são conhecidos como homens de fé, como esse homem agora prega com tanta sabedoria, e começaram a questionar, e a pior, os seus corações tomados pela incredulidade. Mas o verso 4, Jesus então lança uma palavra aqui, dizendo, veja o verso 4 comigo. Então Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus próprios parentes, aqueles que são da sua casa. Então Jesus aqui relembra uma frase que já era conhecida pelos judeus. Se você se lembra, no Antigo Testamento, os profetas não foram bem recebidos pelo povo de Israel. Os profetas foram rejeitados, os profetas foram perseguidos, os profetas, quando se levantavam para trazer uma palavra de exortação, de juízo da parte de Deus para o povo desonrava esses profetas. A gente lê a história de Jeremias e tantos outros. Então Jesus repete esse talvez ditado, ou talvez esse conceito que já estava impregnado na mente, no coração dos judeus. Ele diz: olha, um profeta não tem valor, ou um profeta não tem honras, a não ser fora dos seus arraiais, dentro da sua casa, dentro do seu próprio povo, ele não recebe qualquer honra. Irmãos, que tristeza! Nazaré foi uma cidade, talvez a maior cidade, mais privilegiada da face da terra, porque Jesus viveu a maior parte da sua vida lá. Eles viram Jesus andando pelas ruas, eles podiam perceber a piedade de Jesus, a vida imaculada de Jesus. Eles perceberam e viram tudo isso, mas os seus corações estavam tomados pela incredulidade, e quando Jesus volta a ministrar, a pregar, a anunciar, a se declarar como o Filho de Deus, o Messias, os corações dos nazarenos estão fechados, porque estão tomados pela incredulidade. Então o verso 5 declara algo para nós. Diz assim, verso 5: não pôde fazer ali Jesus Cristo nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Talvez você olhe para esse texto e diz: mas pastor, espera aí um pouco, isso significa que Jesus então era limitado? Diz o texto que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Jesus tinha limitações do seu poder. Será que Jesus só realizava maravilhas quando havia pessoas com fé? Será que Jesus dependia da fé das pessoas para fazer as maravilhas? Não é esse o ponto aqui, irmãos. Eu e você sabemos, o capítulo 5 já mostrou para nós que Jesus tem todo o poder. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte. Esse texto não está aqui para nos ensinar que Jesus tem limitações de poder, mas esse texto está aqui para nos mostrar que Jesus fazia maravilha, e os milagres de Jesus eram feitos com um propósito. Jesus não era um curandeiro, Jesus não era um mágico que ia para as praças e começava ali fazer maravilhas, curar pessoas para se exibir, para chamar a atenção para se engrandecer, para ter mais seguidores no Instagram. Não, Jesus é o Filho de Deus. Os seus milagres eram para apontar para a glória de Deus, os seus milagres eram para confirmar a mensagem do Evangelho, da chegada do Messias.
mas quando Jesus chega na sua cidade, eles não estão abertos, eles não querem ouvir do Messias, eles não querem ouvir das boas novas de Deus. Portanto, não há motivos para realizar milagres ali. O propósito de Deus fazer os milagres por meio do Senhor Jesus Cristo era para confirmar a mensagem, era para ajudar aqueles que estavam começando na caminhada da fé, para autenticar as palavras de Jesus. Então, quando o texto diz que ele não pôde fazer milagres ali, não é a limitação do seu poder, mas era por questões de propósito. Jesus sempre está fazendo tudo o que está fazendo com propósito, e o seu propósito é sempre mostrar a glória de Deus, se revelar como Messias aos homens e mostrar o poder da palavra de Deus. Os nazarenos rejeitaram não só a mensagem do Messias, mas eles rejeitaram também o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus ali então fez apenas alguns poucos, curou alguns poucos, como diz o texto, no final impondo-lhes as mãos. Mas o verso 6, essa sessão termina dizendo que admirou-se da incredulidade deles. Jesus, ao ver essa reação, Jesus, ao ver todo aquele questionamento sobre a sua pessoa, a maneira que eles fecharam as portas, a maneira que eles rejeitaram a mensagem e o mensageiro, o Messias de Deus, Jesus ficou perplexo. A palavra aqui, admirado, também não é a admiração positiva, quando nós olhamos alguma coisa e nós admiramos e nós elogiamos. A palavra melhor aqui é que Jesus ficou perplexo. Perplexo com tamanha incredulidade. E eu repito, a cidade de Nazaré era a cidade mais privilegiada da face da terra, a cidade que teve a oportunidade de ter mais tempo com o Messias, o rejeitou. Jesus está aqui admirado, perplexo, com a incredulidade daqueles homens e daquelas mulheres. Você se lembra que nós já pregamos aqui no Evangelho de Marcos a parábola dos solos, que o semeador saiu a semear, e nós vimos que o problema não era o semeador. Nós vimos nessa parábola que o problema também não era a semente santa, mas o problema estava no solo. Havia solo pedregoso, havia solo tomado de espinhos, mas também havia solo que a terra era fértil. Então, o problema aqui não está na mensagem de Jesus, o problema aqui não é o próprio Jesus, o problema aqui desse texto é o coração tomado de incredulidade dos nazarenos. A palavra do Senhor então não frutificou. A palavra, a boa semente do Evangelho não germinou nos corações dos nazarenos, porque eles estavam tomados pela incredulidade. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, ela faz poder na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus produz vida, produz fé, produz quebrantamento, produz salvação na vida de muitas pessoas, mas essa mesma palavra, a palavra de Deus também, ela produz muitas vezes no coração daquele que já está fechado, mais incredulidade, mais dureza, e também a palavra de Deus, assim como ela traz salvação, ela traz juízo sobre a vida de muitas pessoas. A incredulidade daqueles que eram da cidade de Jesus, homens e mulheres tomados por um coração incrédulo. Nós chegamos então aqui ao final já do meu sermão, que eu quero trazer 3 aplicações para a minha vida e para a sua vida. Minha primeira aplicação então das 3 é a seguinte:
É muito perigoso e é muito comum subestimarmos as coisas que nos tornamos familiarizados. As coisas familiares a nós podem se tornar algo que nós não damos valor. Deixa eu tentar explicar, trazendo melhor ideia para você. Aqueles homens da cidade de Nazaré viram Jesus, andaram com Jesus, alguns deles eram amigos de Jesus, comeram com Jesus, alguns eram da família de Jesus, certamente alguns outros tiveram suas cadeiras e mesas ou armários consertados pelo carpinteiro Jesus. Jesus viveu ali cerca de 30 anos e eles já estavam familiarizados com Jesus. E isso tornou então a presença de Jesus, a vida de Jesus se tornou algo cotidiano, algo familiar e algo de familiaridade. Muitas vezes isso é muito positivo, porque isso nos leva para perto, isso nos leva para uma intimidade, mas existe um outro lado de familiarmos com alguma coisa e começarmos a desprezarmos essas coisas. O próprio Senhor Jesus, que havia vivido com eles agora, estava familiar deles, mas nesse sentido negativo, foi rejeitado, foi desprezado, foi questionado, não é ele o carpinteiro, não ele é aqui dos nossos. Então eles estavam próximos a Jesus, mas essa familiarização os afastou de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Eu imagino que cada um de nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós temos 2 ou 3 Bíblias em nossa casa. Eu particularmente tenho mais de 10 Bíblias em várias versões. A Bíblia em todos os lugares, na minha casa, no meu carro, no meu escritório, lá na missão, há Bíblias por todo lado. E nós podemos, se não tomarmos cuidado, acharmos que a Bíblia é um livro qualquer, um livro cotidiano, um livro de capa preta que está ali, e se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós podemos cair nessa familiarização de achar que a Bíblia é um livro qualquer e deixarmos de olhar para a Bíblia como um livro sagrado, como a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, falando ao coração dos homens. Corremos o risco de nos tornarmos familiar à Bíblia, de saber talvez os livros da Bíblia de cor, mas deixarmos de lado ou nos esquecermos, ou cairmos na rotina de achar que aquele livro é um livro qualquer, e não é o livro sagrado, é a palavra bendita, é a palavra de Deus revelada para dirigir, para consolar, para trazer exortação, para abençoar, para trazer a salvação para aqueles que creem. Cuidado, irmão e irmã, com o cotidiano. Cuidado, irmão e irmã, quando as coisas se tornam familiares, quando as coisas se tornam então rotineiras na sua vida. Por exemplo, uma outra aplicação em relação a esse ponto, muitas vezes nós estamos caindo na rotina. Antes da pandemia, nós vínhamos à igreja todos os domingos, aquilo talvez tenha se tornado, ou havia se tornado uma rotina, ou agora, nesse período de pandemia, nós estamos assistindo ou participando aqui desses vídeos, dessas gravações, e talvez isso tenha se tornado familiar para você. Todos os domingos, às 7 da noite, você liga no canal do YouTube, seu computador, sua TV, e isso talvez já é familiar para você, isso talvez se torna cotidiano para você, semanal para você, e nós desprezamos isso que tem tanto valor, porque não é um encontro qualquer. Quando a igreja está reunida, ela está reunida para adorar o Deus vivo, aquele que é digno de toda a glória, aquele que nos salvou, que merece o nosso coração quebrantado, que merece toda a nossa atenção, que merece todo o nosso louvor, que saia dos nossos lábios louvores que exaltam o seu nome. Mas nós podemos entrar numa rotina, e passa a semana, e entra a semana, domingo após domingo, a gente abre a TV, a câmera, e ali estamos fazendo algo religioso, mas perdemos a essência e o poder,
assim como os nazarenos, que tiveram o Rei da Glória entre eles, mas o cotidiano, a familiarização, os levou a desprezar a Jesus. Uma outra aplicação aqui, irmãos e irmãs, a oração. Nós estamos acostumados a falar sobre oração, nós estamos acostumados a orar, oramos quando acordamos, oramos no momento da refeição, oramos no momento que vamos dormir talvez, mas muitas vezes nós entramos nessa máquina, nessa rotina e nós nos familiarizamos com a oração e achamos que a oração são simplesmente rezas ou repetições ou palavras jogadas ao vento e nos esquecemos que a oração é um Deus todo-poderoso se inclinando a nós para ouvir o que sai dos nossos lábios, palavras de homens e mulheres pequenos clamando pelo seu poder, homens e mulheres que creem que através da oração Deus pode intervir. Então atenção, irmão, cuidado, minha irmã, meu irmão, igreja de Jesus. Podemos cair na mesma incredulidade dos nazarenos, de nos tornarmos familiares com a fé, mas sermos incrédulos, nos familiarizarmos com a Bíblia, mas não valorizarmos a Escritura, familiarizarmos e sermos frequentadores dos cultos ou das reuniões, mas o nosso coração talvez não está ali, está distante, falarmos que somos o povo da oração, mas na realidade não estamos conectados com o Deus da oração. Então essa primeira aplicação é um chamado à sua atenção, um cuidado que você e eu devemos tomar para não cairmos na incredulidade. Mas a segunda aplicação que eu tenho aqui para a minha vida e para a sua vida é lembrar a você que Jesus foi desonrado, Jesus não foi recebido como profeta entre os seus próprios amigos e familiares. Quando talvez você passa por isso, quantos de nós passamos por isso? Talvez você que me ouve, você talvez é o único que professa a fé em Jesus em sua família inteira, ou talvez dentro da sua casa agora, ou talvez diante do seu trabalho, você é a única pessoa que tem fé em Jesus, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E eu queria trazer essa aplicação aqui para consolar o seu coração, mas também para te encorajar que Jesus passou a mesma coisa. Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus, quando foi pregar aos seus, ele foi rejeitado. Jesus, quando foi falar aos seus amigos das grandezas de Deus, das maravilhas do reino de Deus, ele foi também colocado de lado, ele foi ridicularizado, ele foi questionado. Então, irmã e irmão, assim como nós passamos por situações que nós não somos ouvidos, ou nós não somos escutados, nós não somos honrados, nós não somos recebidos para falar aos nossos familiares e amigos, Jesus passou a mesma coisa. Jesus passou por dias como eu e você. Lá em João capítulo 7, depois você pode conferir lá, João 7, de 2 a 5, vai dizer que os irmãos de Jesus, esse que nós acabamos de ler aqui, Tiago, José, Judas e Simão, eles não acreditavam em Jesus, eles zombavam de Jesus. João capítulo 7, eles diziam, vai lá, vai fazer as suas mágicas, vai fazer os seus prodígios lá na capital para você se tornar famosinho, para você se aparecer, e eles ridicularizavam a mensagem de Jesus. E aqui, nesse texto, foi a mesma coisa. Talvez você passe por isso todos os dias, ou talvez semanalmente. Você querendo dar um testemunho de Jesus, você querendo abençoar as vidas da sua família ou dos seus amigos, e muitas vezes você é ridicularizado. Jesus passou pela mesma situação. Então eu queria trazer essa palavra de consolo, de encorajamento, para que você guarde o seu coração, para que você não tenha expectativas equivocadas. Se o próprio Jesus não foi honrado, nem recebido e nem ouvido entre os seus, não seria diferente conosco. Mas todavia,
Jesus não usou isso como uma desculpa. Jesus não deixou de ir até eles. Jesus foi até eles. E eu chamo a sua atenção aqui, irmão e irmã, não faça desse ditado, dessa frase que um profeta não tem honra na sua casa entre os seus, uma desculpa para você não testemunhar da graça e do amor de Deus aos seus familiares ou amigos. Mas pelo contrário, se Jesus passou por isso, mas Jesus fez isso e fez de maneira intencional, você deve seguir os seus passos, você deve fazer a mesma coisa que Jesus, porque é um privilégio se identificar com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A incredulidade dos amigos, dos parentes de Jesus não foi uma barreira para ele anunciar a fé e anunciar a palavra. Eu quero te encorajar a você tirar os olhos dessas pessoas no sentido de não focar o teu coração aqui, mas eu queria que você tirasse os olhos dessa situação e colocasse os seus olhos no poder da palavra de Jesus. Eu queria te encorajar nessa noite para que você se lembre que a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, é um dínamos, é um poder, é um dinamite que pode transformar a vida de pessoas. Mesmo aqueles que estão com o coração fechado, mesmo aqueles que estão ridicularizando a nossa palavra, o Senhor Jesus, o Espírito Santo é poderoso para tocar essas vidas. Deixa eu perguntar para você, você sabe qual é o livro da Bíblia que é posterior ao livro de Hebreus? Sabe qual é? Qual é o livro posterior ao livro de Hebreus? É o livro de Tiago. Se você disse Tiago, você acertou. Você sabe qual é o livro anterior a Apocalipse? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você sabe qual é o penúltimo livro da Bíblia? É Judas. Você acertou ou errou? Quem foi Tiago que escreveu a carta de Tiago? É isso mesmo, o irmão de Jesus. Aquele que nesse texto, que outrora era incrédulo, aquele que em João capítulo 7 ridicularizava Jesus, agora se tornou um discípulo de Jesus, se tornou um seguidor de Jesus. E Paulo vai dizer aos Gálatas que Tiago se tornou coluna da igreja. Por quê? Por causa do poder do Evangelho. E eu quero te encorajar nessa noite a continuar, mesmo quando você está diante de corações cheios e tomados de incredulidade. Talvez o seu filho, talvez o seu marido, ou a sua esposa, o seu pai, ou a sua mãe, ou aquele grande amigo, ou o seu vizinho, eu não sei, mas tire os olhos dessas situações, coloque os teus olhos no poder do Evangelho, porque como Jesus e a palavra transformou a vida desse Tiago e do próprio Judas, que não é o Iscariotes, o que antecede o livro de Apocalipse, que também era irmão de Jesus, que também estava nessa lista de incrédulos, de céticos, eles também se renderam a Jesus. Eu queria que o seu coração fosse tomado de esperança, para você voltar a crer que a palavra de Deus é poder. Corações incrédulos não são barreiras para nos frear no testemunho. Corações incrédulos são quebrados pelo poder da palavra de Jesus. Então, meu irmão, coragem. Continue a fazer o seu trabalho, continue a testemunhar, continue a anunciar, continue a proclamar o Evangelho de Cristo, mesmo que você seja desonrado, mesmo que você seja rejeitado, mesmo que você seja zombado. Quem é Ele? Aquele que era um bêbado agora está andando com a Bíblia na mão, aquele que era um drogado, aquele que era um mentiroso agora fala de Deus, fala de Cristo, aquele que era o que era agora diz sobre as coisas do céu, sim, porque o Evangelho nos transformou. Eu te encorajo, irmão, vá em frente, é pelo poder do Evangelho. Corações incrédulos podem ser quebrados pelo poder do Espírito Santo. Mas eu queria terminar com minha última aplicação nesse texto. Eu queria lembrar você
que a incredulidade faz com que os nossos olhos não enxerguem as grandes manifestações de Deus. A incredulidade faz com que os nossos olhos não enxerguem as grandes manifestações de Deus. Deus estava na pessoa de Cristo no meio dos nazarenos, a salvação estava bem ali. E eles não agarraram o homem mais santo, mais puro, mais justo, mais belo, mais amável. Estava entre eles e eles não perceberam, eles não o receberam, eles não o aceitaram, eles não honraram. Que lamentável, por causa da incredulidade. A incredulidade nos cega de enxergarmos as maravilhas de Deus, de enxergarmos o próprio Deus. Talvez muitos de vocês estão agora olhando ao seu redor, olhando para situações e estão perguntando: cadê Deus? Cadê o poder de Deus? Cadê as maravilhas de Deus na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira? Cadê o poder de Deus? Cadê a pessoa de Cristo no meio desse caos? E talvez você tenha sido levado a esse questionamento porque os seus olhos estão fechados, porque talvez o seu coração está tomado pela incredulidade. Porque a incredulidade nos impede de ver as maravilhas de Deus, daquilo que Deus estava fazendo. Os nazarenos, por causa da incredulidade, não viram essas maravilhas de Deus. A incredulidade ofusca dos nossos olhos conhecer as maravilhas do próprio Senhor Jesus. Talvez você é um crente em Jesus, uma crente no Senhor Jesus, mas talvez o seu coração está sendo tomado pela incredulidade. Talvez você já olhe para a Bíblia com um pouco de ceticismo e incredulidade. Talvez você diz: mas é a oração que pode me ajudar a resolver os problemas na minha família? Talvez você esteja em busca de coisas mais concretas, mas essas coisas mais concretas são falsas, passageiras e mundanas. O Senhor relembra a mim e a você que nós precisamos então nos pegar com a fé, para que o nosso coração, para que os nossos olhos não sejam vendados do poder, das maravilhas que Deus está fazendo por meio de Cristo. Não seja como os nazarenos. Abra os teus olhos e veja o que Deus pode fazer por meio da fé. Não banalize a fé. Não banalize as pequenas coisas que são poderosas nas mãos de Jesus. Essa incredulidade não aconteceu só nos dias de Jesus. Não só é um pecado daqueles nazarenos. Talvez você que está aqui domingo após domingo, você tem ouvido a proclamação do Evangelho, você tem ouvido o anúncio do Evangelho, você tem ouvido falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação, o perdão dos seus pecados, mas talvez você está como os nazarenos, com os olhos fechados, e tudo isso está ofuscando o brilho de Jesus na sua vida. E essa é a noite que você pode se render a Jesus e dizer: Senhor, o meu coração está tomado de incredulidade, eu não consigo crer, me ajuda na minha falta de fé. Talvez você que tem nos ouvido domingo após domingo e ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, é porque os seus olhos estão tampados e você não consegue ver a glória de Cristo. E essa é a noite que você pode se lançar aos pés de Jesus, confessando a Ele que você tem sido tomado pela incredulidade, seus olhos não veem as grandezas de Deus. Mas talvez você que já é crente em Jesus, que já depositou fé em Jesus, mas também você está sendo ofuscado, seus olhos não veem Deus agir, você não vê as maravilhas de Deus, porque talvez também seu coração está tomado de pequenas manchas de incredulidade. E eu quero te encorajar nessa noite a voltar a crer na palavra de Deus, a voltar a crer na oração, de voltar a crer que Deus faz proezas quando o seu
povo se humilha, quando o seu povo o clama. Eu queria convidar você a voltar a crer que Deus é o Deus que faz proezas, que pode transformar toda e qualquer situação. Não há limites para Ele, mas que você não seja um incrédulo, para que essa sua incredulidade não venha tirar os propósitos de Deus de fazer algo na sua vida. Mas eu quero convidar você a crer nessa noite. Crer e ter os seus olhos libertos para ver as maravilhas que Deus está fazendo e que Ele pode fazer de um coração que crê. Não permita que a familiarização com Jesus gere incredulidade no seu coração. Não permita que o cotidiano com as coisas da fé, com as coisas sagradas, traga desprezo. Não permita que em seu coração que as coisas maravilhosas da fé se tornem comum. Não permita, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que a familiarização com o sagrado, com as coisas de Cristo, ou do relacionamento com o próprio Cristo, que essa familiarização te afaste de Jesus, porque a familiarização deve nos levar para perto de Jesus, para uma intimidade com Jesus, para conhecer, ser familiar dEle, é estar perto dEle, é conhecê-lo, é desfrutar. Não permita que esse cotidiano, que essa vida religiosa te afaste de Jesus, mas que seja exatamente o contrário. Quando Jesus bater a sua porta, receba Ele como uma cidade recebe um atleta vencedor com a medalha no peito. Quando Jesus tocar a sua porta, receba Ele com honra e diga: Jesus, Tu és bem-vindo aqui, Tu és o meu amado, Tu és o meu Senhor, e eu quero recebê-lo, eu quero Te amar, eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar como Maria aos Seus pés. Que privilégio teve o povo de Nazaré, mas eles desperdiçaram. Que privilégio tenho eu e você de ouvir todos os dias, todos os domingos a palavra do Senhor. Que eu e você não desprezemos, que eu e você não tomemos as coisas da fé e achemos que são coisas comuns. Que eu e você, ao nos familiarizarmos com o sagrado, com as coisas de Deus, não nos leve isso à incredulidade, mas ao contrário, que nos leve isso para conhecer mais de Jesus, para amá-lo mais e ter os nossos olhos abertos. E que isso produza fé e fé cada vez mais em meu coração, no seu coração. Não banalize a fé, não seja incrédulo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, para que a gente possa estar blindado contra a incredulidade, mas ao contrário, que a gente continue a caminhar, crescendo de fé em fé, de glória em glória, para o louvor e glória daquele que é o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.